Já parou para imaginar o quanto que o mundo espiritual é tão amplo, é tão grandioso, é tão acima da nossa capacidade de compreensão, de entendimento? É impressionante, né? Quando a gente vê guerra entre religiões, por exemplo, você está numa religião e uma fala que, bom, cada uma faz sua defesa, né? A religião que você está, ela se defende, fala para você que a outra que está errada. Não, não vai lá na outra religião que você vai ouvir besteira. Não é assim? Temos mais de 6 mil religiões no mundo. Foram surgindo várias religiões, né? Então, o protestantismo, né? Ele foi, assim, espalhando, né? E as pessoas foram, tudo começou lá na Igreja Católica, né? E foi a discordância daqui, discordância dali. Aí foram surgindo os pastores que foram criando suas religiões e assim foi expandindo. Agora, por que tanta religião, sendo que a verdade é uma só? Ou seja, isso é uma prova de que todas as religiões estão erradas. Como é que é? Você vai falar para mim, todas as religiões, esse cara está falando besteira. Não, todas estão erradas. O Apocalipse, no livro de Apocalipse, explica lá, né? Que as 7 igrejas do Apocalipse, somente uma igreja, que é a Filadélfia, é a que não vai ser repreendida por Deus. As demais todas serão. Então, o catolicismo, os evangélicos, né? Testemunho de Jeová, tudo vai ser repreendido por Deus. Aí, eu falando esse negócio aqui é estranho, né? Ouvir isso, né? Quem nunca ouviu, tá lá. Eu falo sempre desse jeito. Falei, vai lá em Apocalipse. Não sei falar para você agora qual que é o capítulo exato, né? Eu não fico decorando capítulos e versículos, mas tá tudo lá. Eu já vi, revi, com vídeo, com áudio, com texto. É interessante, é bom ouvir essas coisas. E então tem igrejas aí que fica afastando as pessoas de certos livros da Bíblia, né? Como por exemplo o livro do Apocalipse. É um dos mais poderosos, um dos mais valiosos. É o livro que conta como vai ser o final. Simples. Só que o que acontece? Tem igreja que começa a dizer que 80% do Apocalipse já aconteceu. Isso é mentira, é muito pelo contrário. 80% ainda vai acontecer. Entenderam? Esse que é o problema das igrejas. Então, se a sua igreja está dizendo que o Apocalipse, a maior parte já aconteceu, questiona lá o padre, o pastor. Questiona, gente. Tem que saber questionar. Bota pressão. Sabe o que vai acontecer? Você vai arrumar uma treta, entendeu? Você vai arrumar confusão. É igual nas artes marciais. Quantos estilos de Kung Fu existe, né? Centenas, ou não sei se chega a ser milhares, né? Eu acho que tem milhares, sim, não é centenas, não. Porque o Kung Fu é uma arte milenar chinesa. Então, China é uma das nações mais antigas da face da Terra, né? Aí você está treinando um estilo Wing Chun, por exemplo, que só trabalha mais a parte de braços. E você treina com um mestre, com outro, aqui, ali e tal. Você come, almoça, toma café, dorme, vivendo, sonhando 21 o tempo todo. Aí de repente você cruza com alguém de outro estilo e você faz amizade com essa pessoa. E o estilo, um outro estilo aí de luta, por exemplo, um estilo tigre, que usa bastante pernas, aí você fala, ué, esses movimentos de perna é diferente. Aí você vai falar, não, não, o meu mestre, né? O nosso legado aqui, o pessoal não permite, isso aí acontece, não permite que nós é, tenhamos conhecimento da outra técnica, tá? Não, não permite, né? É uma guerra de famílias. Você vê nos filmes antigos aí do Kung Fu, tem filmes do Jet Li, do Jack Chan que mostra isso aí, inclusive até do Bruce Lee. Só que os filmes do Bruce Lee é mais assim, né? Chinês contra japonês, né? Karatê e Kung Fu, entende? Tem muito essas coisas aí.
Na religião não é diferente, acontece a mesma coisa. Você está na religião X, aí tá lá o seu padre, o seu pastor, prega, ó, tem que fazer isso, isso, assim, assim, assado, beleza? Aí, beleza. Se você sair fora, começar a ver coisas, por que que eles não querem que você vai ouvir alguém de outra religião? Porque você vai aprender coisa diferente. Você vai ouvir coisa diferente, não tenha dúvida, cara. Não tenha dúvida. É, e normalmente, infelizmente, né? Eu sou católico, mas eu não sou religioso. Então, infelizmente, a Igreja Católica, ela nessa parte, ela tem esse problema. Se você for ouvir um evangélico, nossa, os caras descem a lenha. Falam, meu, você vai para o lado de lá agora, né? Você vai torcer agora pro Palmeiras, você é santista, e agora? Fica aquela cobrança, né? Mas peraí, eu não posso ouvir o outro lado? Será que não tem alguma coisa lá do outro lado que não fala aqui desse lado? Eu estou dizendo isso porque isso é a realidade. Isso aí eu já descobri isso aí. O problema é quem ainda não descobriu e vive dentro da religiosidade. Vocês entenderam? A religiosidade aprisiona a pessoa. O Olavo de Carvalho, tem um vídeo dele aí no YouTube, se vocês procurarem. Ele fala, nossa, infelizmente ele fala, né, da Igreja Católica. Ele fala, o problema é o seguinte, quer ir na igreja? Vai na igreja, tá? É bom, né? Vai rezar, tem homilia, né? Você vai fazer a comunhão, ótimo. Só que ele fala assim, ó, pelo amor de Deus, vai na missa, faz o que tem que fazer e vai embora. Por quê? Por que ele falou isso? Não se envolva, ele fala isso aí, não se envolva com todos os movimentos da igreja. Infelizmente, pessoas que se envolvem com vários movimentos dentro da igreja, ela se torna uma pessoa totalmente religiosa. E a Igreja Católica, ela tem, vamos dizer assim, um encaminhamento, né? Da forma como tem que ser. Tem as regras, os dogmas da igreja. Não tem como, tá? A coisa começa lá em cima no Papa, vem descendo, e todo mundo tem que seguir uma linha. E não pode sair fora daquela linha, vocês entenderam? Não pode sair fora daquela linha. Se você começou a sair um pouco fora daquela linha, começou a fazer perguntas, questionar sobre Apocalipse, grande tribulação, essas perguntas aí, ó, você vai arrumar problema, tá? É lógico que os padres não vão ficar, né, te maltratando, não é isso. Eles vão ficar dando voltas, tá? Não, para com isso. Não é bem assim, você que tá entendendo. Cuidado, tá? O diabo tá lá do outro lado, cuidado. Gente, o diabo tá em todo lugar, tá? O diabo tá dentro da igreja católica, tá dentro da igreja evangélica. Qualquer igreja ele tá. Ou vocês não conseguem entender. Se o diabo é capaz de entrar, né, dentro de você, através dos demônios, dentro de um ser humano, estou dizendo. Estou falando que a gente, se você está protegido é uma coisa, é diferente, mas a pessoa que não se protege, ela dá acesso, ela tem um acesso. Então ele pode usar essa pessoa, é a mente da pessoa que ele usa, é o cérebro, entendeu? Então, se ele tem acesso ali, por que que ele não vai estar dentro de uma igreja, gente? Ele tem acesso às pessoas e as pessoas estão na igreja, simples. Então, é complicado esse assunto, mas tem coisas que são muito simples, são óbvias. Olha, estou até falhando, óbvias. Então, meu, não tem muito que você ficar quebrando a cabeça, tá? Não tem muito. Ó, uma coisa que eu faço bastante, vou dar uma dica. Usa bastante a inteligência artificial. Pega essa meta aí do WhatsApp aí, ó. Vai questionando sobre algumas coisas que tem na Bíblia. Faça várias perguntas. Pode reparar, de vez em quando ela vai te dar uma resposta, depois você vai bater de frente, aí ela vai alterar, não, você tem razão, aí vem com outra resposta. Mas é interessante, só que tem hora que chega umas respostas que é aquilo que você está procurando. Você fala, poxa, agora ele me falou umas coisas interessantes que ninguém fala. Vocês estão entendendo? Então tem resposta para tudo ali. Tem. Você lê a Bíblia, é interessante, é bom. Mas é interessante ter pessoas que têm entendimento onde você possa fazer perguntas. E a IA é um lugar, inteligência artificial, é um lugar onde tem resposta para tudo, tá?
Só que tem que saber fazer a pergunta, como que você formula a pergunta, tá? E esteja preparado para todo tipo de resposta, porque você tem que ter um pequeno conhecimento, entendimento, tem que ir estudando, para que você saiba, né, e peneirando as coisas, tá? Então, quando você, uma coisa eu vou falar, um alerta. Quando você começa a questionar muito, avançar muito, ter muito conhecimento e adquirir sabedoria, você vai bater de frente com os padres e com os pastores. Escuta o que eu tô falando, tá? E eu andei estudando bastante coisa por fora aí, ouvindo muita gente. Vou falar uma coisa, aprendi mais na internet do que na igreja. Pesado que eu falei agora, hein? Vou repetir. Tô aprendendo mais e aprendi mais na internet do que na igreja. Uma coisa absurda. Absurda que eu tô falando. Mas é a realidade. Por quê? Porque você tem que saber buscar. Vai buscar as pessoas certas. Vai buscar as pessoas que têm mais. As pessoas mais sábias, que têm mais conhecimento. Busca isso aí. Aí quando você vai na missa, por exemplo, você chega lá, tem uma homilia. Dependendo de quem é o padre, dependendo do que ele está falando. Às vezes ele fica lá falando uns 15 minutos, em média, né? Em torno de 10, 15 minutos. E às vezes uma live de alguém que tem grande entendimento, qualquer pessoa, tô falando, um ex-pastor, às vezes um ex-padre. Você assiste uma live aí de 30 minutos, 40 minutos, o que você ouve, meu, é, tem mais valor do que você às vezes ir na missa um mês inteiro. Olha, tô falando besteira. Ou um culto, que seja. Eu tô falando a questão da palavra, tá? De aprendizado. Que não é só questão de, assim, que você vai na missa e fala muito, bate muito em cima do que está na Bíblia. Mas quando você pega alguém que tem entendimento profundo da vida, tá? Coisas do dia a dia, de família, de casamento, de finanças, de tudo, de tudo. Quando você pega uma pessoa que vive isso, que está vivendo, você aprende muito mais. Você aprende muito mais e a gente precisa de gente assim, tá? A gente não pode, Deus não fez o mundo está em movimento. Fez nada para ficar parado. Não é nada para ficar vivendo sempre, dando volta no mesmo lugar. Você está entendendo o que eu estou falando? Não é para ficar, vai e volta, vai e volta. Aí as pessoas passam 10 anos, 20 anos, 30 anos, tá tudo do mesmo jeito ou pior. Aí fica naquela esperança, tá sempre na esperança. A pessoa tá com 80, 90 anos, tá na esperança. Fala, não tem uma coisa errada não. Viver na esperança até morrer. Vocês entendem? Aí você vai conversar às vezes esses assuntos com a pessoa e a pessoa quer te dar um sermão. Uma pessoa religiosa que faz 20 não, 50 anos que vai na igreja. Aí a pessoa vem, não, você tem que tomar cuidado, que é assim, assim, assim. Aí você observa a vida da pessoa, às vezes você consegue enxergar uma ausência até de fé dentro da própria pessoa. Às vezes vem uma doença, que nem a pandemia. Nossa, a pandemia foi a coisa mais louca que eu vi. O tanto de gente que vai na igreja com medo, cara, morrendo de medo de morrer, medo de morrer, né? Viver é Cristo, morrer é lucro, né? Segundo Paulo. Meu, se tiver que morrer, vai morrer. Tá? Você tá, como é que tá a sua cabeça? Como é que tá seu coração? Como é que tá seu relacionamento com Deus, com Cristo? Vocês entenderam, gente? Isso aqui é uma passagem, cara. O problema é que nós não somos seres do planeta Terra, nós somos seres espirituais. O planeta Terra é um rolê que a gente está dando e a gente vai voltar para o mundo espiritual. Vocês entenderam? Saímos lá de cima, descemos aqui na Terra e vamos voltar para o mundo espiritual. É isso. Todo mundo vai passar por isso. Só que o final, cada um vai ter o seu, né? Como Cristo veio e deixou o recado, né? Nos libertou, nos deu a salvação. Então ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então só me segue, faz tudo que eu estou falando, me segue. Só que as religiões estão dando nó no cérebro de muita gente aí. As pessoas estão confundindo as coisas, tá?
estão deixando Cristo de lado, ninguém está percebendo, muita gente está percebendo, a pessoa está muito atrás de santos, está muito atrás de outras, né, espíritos. Cuidado, gente, cuidado. O caminho é mais simples do que vocês possam imaginar, tá? Só que as pessoas não têm interesse. Quando você vai falar de Apocalipse, Deus me livre. Pra que saber disso? Caramba, velho. Pra que saber do final? Final que é o mais importante, cara. Qual que é o final da história, gente? Sabe quem que faz isso? Faz você ficar com medo do final da história? É o diabo, cara. O diabo vai ser exterminado e vai ser lançado no lago de fogo. Vocês não sabem disso? Aí quando se fala que Cristo vai voltar para reinar 1000 anos, as pessoas também ficam perdidas, ficam boiando. Ah, tem gente que não acredita, infelizmente. Eu sei, porque eu já discuti com várias pessoas e eu sei quem acredita e quem não acredita. Por que não acredita? Porque se fecha na religiosidade, fecha o coração, trava. A pessoa fica ali, ó, dentro da bolha, entendeu? E não quer dar ouvido para ninguém. É igual uma outra religião que sai batendo na porta de todo mundo, eles querem falar. Só que eles não querem ouvir muito não, tá? Porque eu já andei debatendo com um e outro aí. Eles ficam dando volta. Eles sabem bastante coisa. Só que o principal de tudo, eles estão deixando de lado. Cristo é Deus. Esse é o problema. Valeu, até o próximo.